Uma pergunta básica que é muito utilizada no processo de terapia cognitivo-comportamental é o que passou pela sua cabeça, qual pensamento veio para você em determinada situação, o que você estava pensando quando isso aconteceu. A ideia dessas perguntas é acessar o pensamento automático, mas isso é algo que as pessoas não prestam muita atenção enquanto estão vivendo. É algo que a gente não é culturalmente preparado para enfocar. Então, dificilmente um cliente, em início de processo de psicoterapia, responde essas perguntas da maneira que um terapeuta gostaria que fosse respondido. Só que como o processo de psicoeducação também faz parte da abordagem cognitivo-comportamental, a gente consegue ensinar para eles o que é cada coisa e pedir a eles ou sensibilizá-los para que eles prestem atenção nos níveis de pensamento que fazem parte do nosso trabalho. Só que para isso você tem que ter muita segurança sobre o que é cada coisa. Então, o pensamento automático, o que é isso? Esse é um nível mais superficial, mais próximo de eu conseguir falar a respeito. É nesse sentido que ele é um nível mais consciente do pensamento. Eles deveriam ser os mais fáceis de ser identificados, porque é a primeira imagem, é a primeira palavra, é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando acontece alguma coisa. Se você parar para prestar atenção e tornar isso um exercício cotidiano, rapidamente você vai aprender a identificar quando é que você teve um pensamento automático, que pensamento automático foi esse e imediatamente depois a alteração emocional que se seguiu. Porque normalmente os pensamentos automáticos aparecem imediatamente depois você tem uma alteração emocional. Eles são suscitados por situações ambientais. Então acontece alguma coisa concreta na sua vida e aí imediatamente você tem o pensamento e na sequência vem uma emoção associada com ele. Boa parte das vezes, o pensamento que interessa ao seu terapeuta é o que vem acompanhado de uma forte emoção negativa, medo, raiva, tristeza, aversão, mas os pensamentos automáticos não acontecem só em situações ruins, eles também acontecem em situações positivas. Então, sei lá, você está esperando um telefonema, seu telefone toca, o pensamento imediato é: ai meu Deus, a ligação que eu esperava, e você pode se sentir ansioso ou feliz caso você conheça o conteúdo daquela ligação. Agora, se você está na sua casa tentando estudar e houve uma batida de carros perto de você, imediatamente o pensamento pode ser: alguém morreu, e isso gera em você uma sensação de ansiedade, uma sensação de tristeza, uma sensação ruim, e isso interfere em todo o resto do seu dia. Esse é o poder do pensamento automático. Se o pensamento automático não é racionalizado, se ele é uma coisa muito imediata, que assim que acontecer uma situação, ele se manifesta, de onde é que ele vem? Como é que ele surge? A ideia é que ele surge de crenças mais profundas. Entre essas crenças estão as crenças intermediárias. O que é uma crença intermediária? É um conjunto de regras, de pressupostos de como é que o mundo funciona, de formas de ler o ambiente à sua volta que você aprendeu ao longo da sua vida. Isso pode ter sido ensinado para você diretamente pelo seu núcleo familiar, pela escola, pela sociedade, pelo momento cultural no qual você vive, e vem também como fruto de algumas experiências pessoais que você passou ao longo do tempo e de coisas que aconteceram. Essas crenças intermediárias, elas são úteis para o funcionamento básico da sua vida porque elas poupam tempo de interpretar o mundo. Todo mundo tem crenças intermediárias sobre como é que as coisas acontecem. Então, se você pegar uma criança muito pequenininha que está aprendendo o conceito de dormir e de acordar, pode ser muito cedinho, sei lá, 3:30 da manhã, mas se já tiver claro, ela vai te falar que está na hora de levantar porque já tem sol, o sol já acordou. Então essa é uma regra que ela construiu sobre qual é o momento de estar acordado e qual é o momento de dormir. Essa regra pode se manter ou ser alterada ao longo do tempo. Ela pode ser diretamente ensinada ou vem da sua experiência pessoal, mas você ganha tempo de processamento de vida se você tem regras que são funcionais no seu ambiente. Então eu posso chorar com meu namorado, porque isso vai funcionar com ele, ele para de brigar comigo todas as vezes que eu choro, mas se eu tentar isso no meu ambiente de trabalho, vai ser considerado um comportamento inadequado. E o meu chefe pode ficar mais furioso ainda comigo. Isso aconteceu algumas vezes
comigo ou com outras pessoas que eu observei e eu aprendi que funciona desse jeito, ou que funciona muito diferente disso, foi só um exemplo. E aí eu crio uma regra pra mim que eu posso chorar na minha casa, eu posso chorar com as pessoas que são próximas a mim, mas eu não posso chorar com desconhecidos, nem posso chorar com pessoas com quem eu trabalho, porque a interpretação desse choro vai ser ruim. Isso não vem assim tão construidinho, mas eu passo a viver a minha vida com base nessas regras. Então elas têm a função de contribuir para que eu consiga conciliar situações que acontecem na minha vida. Elas podem ser absolutas, são coisas que eu não dou conta de fazer, ou são regras que são um pouco mais flexíveis. Eu adoro as regras sobre dieta. Por que se começa a dieta na segunda-feira? Aliás, por que se começa qualquer coisa na segunda-feira? Porque na cabeça da maior parte de nós, segunda é início de semana e a gente começa as coisas no início dos períodos. E por que sábado e domingo eu posso me dedicar ao lixo e viver de hambúrguer e Coca-Cola? Porque sábado e domingo é dia de descanso, funciona diferente. Essa regra de dia de semana, de início de semana ou de final de semana, ela controla o comportamento de um monte de gente. E ela não faz sentido nenhum em termos para o seu corpo. Porque para o seu corpo não existe sábado, domingo, não existe quarta, não existe segunda. Ele precisa da mesma quantidade de calorias, ele precisa queimar a mesma quantidade de gordura para que ele consiga funcionar de uma maneira satisfatória. Então essa regra sobre como funciona o regime é uma regra completamente arbitrária que a gente constrói para resolver outros aspectos da nossa vida que não passam diretamente por nutrição física. As nossas regras podem ser adaptativas ou não adaptativas. Na maior parte das vezes, nós recebemos em terapia pessoas que têm muitas regras intermediárias, crenças intermediárias não adaptativas. Normalmente, quem vem para a psicoterapia tem um conjunto muito maior de regras não adaptativas do que as adaptativas, porque são as regras não adaptativas que normalmente geram pensamentos automáticos relacionados com emoções negativas, tristeza, ansiedade, sofrimento de alguma natureza. Elas podem ser absolutas, são conceitos que eu crio, são regras de funcionamento do mundo que eu não dou conta de flexibilizar. Então, uma regra que é muito comum que você encontra no funcionamento social é que toda mãe ama os filhos acima de qualquer coisa. Então, a partir do momento que você vê uma mãe que não se comporta dessa maneira, você estranha aquilo e aí as pessoas falam coisas como ela não é mãe de verdade. Porque se aquela mulher está quebrando a regra que pra mim é absoluta, de que toda mãe age de uma determinada maneira, é mais fácil eu tirar aquela mulher da minha regra do que eu flexibilizar a regra que eu construí e com a qual eu leio o mundo. Mas eu também posso ter regras que são flexíveis. Então, por exemplo, eu posso ter uma regra de que eu tenho que fazer dieta, mas a minha dieta funciona de segunda a sexta. Nos finais de semana eu me dedico a comer só porcaria, porque é final de semana e funciona diferente. No contexto social, nós também temos regras desse gênero. Eu sou uma pessoa muito correta, muito certinha, eu sigo tudo que está dito que tem que ser feito. Mas aí eu chego na fila do cinema, ela está muito comprida, eu tenho amigos que estão mais próximos do momento de entrar, eu vou até lá e fico com eles. Então essa é uma regra que eu flexibilizei porque era conveniente para mim. A regra não mudou, a fila está ali para ser respeitada em todos os indivíduos que pagaram e que estão esperando para entrar. Mas naquele momento eu flexibilizo uma regra que pode ser minha, eu posso ser alguém que critica horrores quem fura fila, porque aquilo foi reforçador de uma outra maneira. As minhas regras podem ser adaptativas ou não adaptativas. Eu posso ter regras que me ajudam muito no meu cotidiano. Dormir no horário certo, fazer as minhas coisas com antecedência, me envolver em relacionamentos saudáveis, falar para as pessoas como eu me sinto, pedir ajuda quando eu preciso de ajuda, e eu posso ter regras não adaptativas. Não falar exatamente o que aconteceu e esperar que você adivinhe. O que vocês também têm que entender é que as crenças intermediárias fazem parte de um mecanismo que eu construo para conseguir lidar com as minhas crenças nucleares, que são o cerne de quem eu sou. Então, as regras que eu crio para minha vida, elas dizem da maneira como eu me enxergo de alguma forma.
O que é que isso significa em termos práticos? Se você tem uma pessoa que tem muitas regras não adaptativas, muitas regras muito rígidas sobre como é que funciona o mundo, muitas regras que limitam as coisas que ela pode fazer ou que a fazem feliz, muito provavelmente ela terá uma crença nuclear ruim a respeito dela mesma, também não adaptativa. Se você vê uma pessoa que lida melhor, flexibiliza melhor algumas regras, tem regras mais tolerantes em relação a si mesmo ou que auxiliam mais no seu cotidiano, muito provavelmente ela terá crenças nucleares mais adaptativas ou melhores a respeito de si mesmo. Então, tanto os pensamentos automáticos quanto as crenças intermediárias são formas de a gente se aproximar de onde a gente realmente quer chegar, que é o conceito que a pessoa tem de si. E o motivo da gente usar desses mecanismos de pensamentos automáticos, das próprias emoções e das crenças intermediárias para tentar entender o que a pessoa pensa a respeito dela mesma, é que essa resposta, se vier muito prontinha, ela não é a resposta real, ela não é a crença nuclear. Então, quando você pergunta para uma pessoa como é que ela é, ou pede que uma pessoa se descreva, a informação que vai vir ali é muito mais uma crença intermediária do que uma crença nuclear. As crenças nucleares, elas são inconscientes, não no sentido psicanalítico, não é algo que me rege, do qual eu nunca terei acesso, mas é algo sobre o qual eu nunca parei para pensar. É aquela certeza, mais certeza que você tem de que uma coisa é daquele jeito e ponto. Se ela é daquele jeito, eu não tenho que pensar a respeito, eu não tenho que tentar entender, tá dado. Exatamente porque está dado, ela é de difícil acesso. Então, se eu tenho uma crença de desvalor, eu não vou virar para uma pessoa e falar: eu tenho uma crença de desvalor, eu não acredito na minha própria capacidade. Mas isso vai vazar no meu comportamento quando eu não tentar objetivos muito altos ou tentar só objetivos em que claramente eu vou fracassar. Então, muito além daquilo que eu estou preparado para fazer, porque é isso que vai corroborar a minha crença de que eu não dou conta. Essas crenças são construídas desde os primeiros anos de vida. Elas passam por aquilo que você vai criando, que é você mesmo. Por isso tem influência familiar, porque algumas famílias já começam a falar de você e sobre você desde que você é muito pequenininho e você cresce escutando, assimila isso em algum nível e a partir de algum momento isso passa a ser verdade. Quando passa a ser verdade, mesmo que seja uma crença compartilhada com a sua família, ela se torna sua. E ela tem uma chance de se tornar uma crença nuclear. A ideia que você tem sobre quem você é e sobre como o mundo de fato funciona. A origem dessa crença nem sempre vai ser estabelecida em terapia. Você não vai encontrar o momento exato em que te convenceram que você não merecia amor, que te convenceram que você não tinha com quem contar ou não conseguia sair desse lugar, ou qualquer outra crença não adaptativa que você tenha, disfuncional que você tenha construído. Porque as adaptativas a gente também não vai entender, mas eu não vou tentar mudar. Elas são adaptativas, elas te ajudam a conseguir tocar a sua vida de maneira satisfatória. Mas a gente sabe que a infância e a adolescência têm um peso muito grande na formação dessas crenças. Por isso são épocas que você tem que cuidar melhor do que você fala, de como você trata a pessoa, porque é neste momento que ela vai aprender algumas coisas de como é que o mundo funciona. Essas crenças tendem a ser absolutas. É assim que eu acredito que eu sou. É assim que eu acredito que o mundo funciona. Por isso eu não vou relativizar. Por isso não vai mudar de acordo com o tempo. Alguns aspectos da sua vida são os mesmos desde que você era muito novinho. Não importa que você já tenha 117 anos de idade. Algumas coisas que você acredita há muito tempo. Algumas coisas você vai mudar ao longo do tempo. Mas as crenças nucleares são as mais difíceis de sofrerem alteração, exatamente porque elas vêm de muito longe e passaram por muitos relacionamentos sociais antes de se tornarem suas crenças nucleares. Elas são as mais difíceis de acessar e elas são as mais difíceis de modificar. Isso não faz com que seja impossível alterá-las, e este pode ser o trabalho de um terapeuta, de te ajudar a flexibilizar essas crenças ou mesmo trocá-las por crenças mais adaptativas.